seu sobrinho, né? Agora, fica dando fórmula, o neném engorda. E pro pediatra é maravilhoso a criança engordar, né? Você quer pôr o neném lá e riscar o gráfico lá. Tá gordo, né? Tá grande. Então, um bebezinho que mama no peito, não necessariamente ele engorda tão rápido, porque o leite do peito, ele tem muito mais substância que o corpo do bebê absorve. Então, ele não vai engordar, ele vai consumir aquilo e vai distribuir, usar em forma de energia, tá? Agora, a fórmula, ela vai depositar ali, esse neném vai engordar, tá? Obviamente, se tiver um neném baixo peso, a mãe que não tá bem, tem uma indicação de fórmula, mas se não tem nada disso, não entra na pilha de achar que o bebê não tá mamando, tá? A questão do umbigo, eu lembro das minhas tias, dos meus primos, eles pegavam gás e cobriu o umbigo, usava aquelas faixas. Como que tá hoje? Você quer saber minha opinião? Você quer saber minha opinião? Eu acho perfeito. É bom. Por quê? Porque você esquenta a barriga do neném. Entendeu? Você esquenta, esse bebê não sente tanta cólica. Né? Eles não faziam isso, Arthur. Eu também venho, a gente até brinca lá em casa, que nós somos em 16 netos. Enquanto minha avó era viva, todo mundo tinha um umbigo bonito. Depois que a minha avó morreu, os netos que nasceram depois, todo mundo tem um umbigo feio. Tudo pra fora. Por quê? Não recebeu a moedinha. Então já existia a moeda específica lá do tamanho, né, uma moeda antiga. Eu nem sei com que tinha que estar essa moeda. Lavava, né, na água fervente, passava iodo e fazia o saquinho na máquina de costura. Um saquinho, costurava a moedinha lá e tinha várias moedas, né? Porque cada troca colocava uma moedinha e passava a faixa. Hoje ninguém quer fazer mais isso, né? O povo quer largar o neném bem bonito, arrumado para ir no shopping. Mas se quiser, acredita, pode fazer, só mantenha a moeda limpa, né? Tá bem limpinha. Tem que ser uma moeda exclusiva lá para isso. Então, passa um pouquinho, fecha. Limpa. E tem que ser o enfaixamento de baixo para cima. Nunca de cima para baixo. Porque senão você empurra a barriga, né? Então, tem que passar pelo menos 2 dedos, mas pode. Funciona bem. Aquece, tá? O pessoal quer algumas coisas naturais, mas esquece desses detalhes, vale a pena. Você está falando sobre a cólica. Tem alguma coisa que dá para aliviar melhor? Qualquer um de vocês, não precisa ser médico nem enfermeiro, se vocês bater o dedinho na barriga assim, ó, faz um tubo, né? Tem gases ali. Tem gases. Então o que vocês podem fazer? Põe o bebê, acomoda o bebê. Não vai fazer isso depois que o neném mamar, viu, gente? Senão vai regurgitar tudo. E faz as manobrinhas de bicicleta, né? Não exerçam muita força, tá? Esse neném não encolhe as pernas. Mas faz um movimento de bicicletinha nesse neném. Ele vai mobilizar as alças intestinais, vai fazer bastante pum. Dentro do hospital a gente faz estímulo com cotonete. A gente pega só a parte do algodãozinho, né? Molha na água morninha e passa num óleo de amêndoa, tá? E só encosta no bumbum e faz um estímulo. Parece uma fábrica de mecânica, faz um monte de cocô. Isso alivia bem a cólica. Para prevenir essas cólicas, mamar no peito, esquentar, tá? Então, bebam muita água, para ir bastante água para esse bebê e esse intestino ficar preenchido com água, tá? Isso evita bastante. O neném vai ter cólica, ele tem que ter cólica. A cólica é um bom sinal. Significa que esse bebê tem células nervosas no intestino.
tá? Então, ele vai sentir cólica conforme a transição do leite. Então, a cada 2, 3 meses, que começa a mudar a condição do leite, o neném sente cólica. Então, é um bom sinal. O máximo que vocês puderem evitar de dar remédio para cólica, Gabi, mas os médicos dão que vocês ficam perturbando a cabeça do pediatra lá. Tá com cólica, tá com cólica, ninguém dorme em casa, o neném tá com cólica, ele vai lá e manda comprar o negocinho lá, né? E dá pro neném. A gente perde parâmetro. Nós temos um cirurgião pediatra aqui na Santa Casa. O consultório do cara é lotado de criança com problema no intestino, né? Então, assim, são recém-nascidos que já foram maltratados, né? Com os intestinos maltratados, que dá problema lá para frente, né? E outro dia a gente até estava discutindo isso. O uso de fórmula. Hoje você entra na farmácia, gente do céu, mercado vende fórmula. Tá errado isso daí. Algo que deveria ser prescrito, vende à vontade, com o preço que eles querem nos mercados. Né? Eu fico irritada de ver um negócio desse. Porque a hora que você lê lá, você nem sabe o que são aquelas colinas que tem dentro daquela fórmula e você está dando para o bebê. Né? Então, quanto mais vocês puderem pedir ajuda para poder amamentar, é melhor. Tá? Então, são bebês que serão adultos doentes do intestino. Vai ter colite, vai ter doença de Crohn, vai ter constipação, ou vai ter diarreia, né? Então, protejam o intestino do bebê. Então, alimentem, aqueçam, movimento. Quanto mais movimentar nessas perninhas, no fim do dia, né? O bebê está acordadinho, vai lá, faz o movimento. Faz massagem. Que óleo que eu uso ali? Sei lá, óleo de coco, rosa mosqueta, tudo sem cheiro, tá? Usem óleos naturais para poder fazer a massagem. Sempre comecem daqui, porque o intestino termina aqui, tá? Então sempre começa do lado direito e termina do lado esquerdo. Não existe muito uma técnica para isso, tá? Mas aqueçam, movimento, passa os dedos nessa barriguinha, para ele soltar pum, para ele evacuar aquele mecônio, tá? E hoje a gente vê muito bebê tomando domperidona porque tem refluxo. Aí você vai ver, é só um neném que mama demais, é um neném guloso, né? E a mãe acha que o leite do peito tá pouco, ela vai lá e dá fórmula, né? A criança vive regurgitando. Aí vai lá e fica pro pediatra, doutora, o neném tá regurgitando. Ela vai lá e passa remédio para o neném, né, para controlar a motilidade do estômago. Então, o bebê mamou, ele está bem, dormiu, ele não precisa de complementação, não precisa enfiar mais fórmula. Está em dúvida, tira um pouco do leite do peito e passa, tá? Porque o leite do peito, ele é rapidamente absorvido pelo estômago e pelo intestino. A fórmula não. Ela precisa ser entendida na língua. Pode ver, o nenenzinho tomando a fórmula, ele fica com a língua emplastada. O do peito não. Desce para o estômago, fica lá um tempo, né? E depois forma um cimento no intestino. Bela. Tá? O bebê recém-nascido, ele pode nascer ou desenvolver uma intolerância à lactose? O recém-nascido, ele é uma caixa de surpresa. Ele pode nascer tudo bem e de repente ele tem reação alérgica. Mas são coisas exacerbadas, né? Um bebê que evacua sangue, vomita sangue, tá? E aí a gente testa alguns leites específicos, que também não precisa ser fórmula. A gente tem alguns animais aí que dão leite de graça às vezes pra gente, né? Os leites de carne, tá? Hoje a gente já consegue encontrar produto lácteo de búfalo, então dá pra gente usar outras coisas, não necessariamente. Existe esquema de fervura, de preparo do leite de vaca, né? Não é simplesmente lá na teta da vaca tomar o leite. Existe um esquema de mistura com água potável para poder fazer a
fervura do leite. Tá? Não sei se os pediatras de hoje sabem fazer isso. Algumas enfermeiras sabem. Procura a benzedeira que ela sabe. Ela sabe certinho o que fazer de doce. Então, se a mãe não tiver leite, o neném pode tomar leite de vaca já se nasce. Alguém vai falar assim para você: o leite da vaca serve para o bezerro, não para a criança. Mas ele ainda é mais compatível que você dá muito bom com água do leite. A gente vai ter que testar. Eu tenho um sobrinho que era, hoje é nítido que era o desespero do pai com a mãe. A criança ficava empipocada. Ficava empipocada, e até hoje ele tem 11 anos e ele ainda empipoca com as coisas. E eles ficaram testando tudo quanto é leite. Deu errado, né? Eles começaram a vomitar sangue. E um belo. Sempre tem uma tia, mas. Falou assim: por que você não dá leite de vaca para a criança? Ah, tá louca, né? Se eu estou dando as formas que o pediatra prescreveu, já está dando problema. Essa minha tia falou assim: eu vou te ensinar a diluir o leite. Foi fazendo as fervuras do leite. O moleque toma leite de vaca até hoje. Até hoje. E não tem, nunca mais fez cocô com sangue, nunca mais vomitou sangue. Né? Então, às vezes tem que testar. Né? Quem que nunca tomou leite de vaca, né? Porque agora a gente está acostumado a tomar a água da caixinha, né? A água com sabor de leite. Você falou muito, né? Água com sabor de leite. Tem que testar. Mas pode. Agora a mulher quase sempre ela tem leite. Tem que ser muita tragédia aí nesse peito para produzir leite. Doutora, é verdade que não pode dar água para o bebê recém-nascido até o sexto mês? Os pediatras falam que não. Até 6 meses. A gente está num calor de 40 graus. Se quiser passar 20 ml de água para o bebê, pode. Mas o ideal é do filtro, né? Filtro de barro. Ele é o único que segura toxina. Ou ferver bem, mas o ferver mata bactéria, micro-organismo, mas não tira as impurezas da água. Pode ver que o canecão fica escuro, né? Então, o ideal é a água do filtro. Comprar um desse. O bebê que mama bem no peito e a mãe bebe bastante água, a gente percebe na pelinha do neném, né? Uma pelinha hidratada, né? Fofinha. Você vê que ele tem um filme de lágrima nos olhos, a boquinha tem bastante saliva. Agora o bebê que está ficando ressecado, a mãe não bebe água, não amamenta, né? A gente fala de livre demanda, o neném resmungou, põe no peito, até vocês se acostumar com o homem. Né? Daqui a um tempo vocês vão descobrir o que é o choro do neném. Tem o choro de estou pedindo carinho, o choro da manha, o choro da cólica, tem choro para tudo. Tá? Daqui a um tempo vocês começam a acostumar com o choro da criança. Ai, manha, vou fazer outra coisa. Né? Não, é um choro de dor, é um choro de... Então, vale a pena ir lá pegar o neném para minar. Tá? Geralmente a gente não recomenda dar água, esperando que a mãe esteja hidratada. Agora, se a mãe não dá conta de tomar tudo aquilo de água, pode dar uns 20 ml de água por dia para o neném, umas 2 vezes ao dia. A gente tem vivido, né? Uma época muito quente aí. Tá? Mas não é água da garrafinha e nem daqueles filtros cibernéticos lá. Tem que ser o melhor de barro mesmo. Tá? E aí, o que mais que nós vamos falar do neném? Febre? Febre é um sinal bom que mostra que está acontecendo alguma coisa com o bebê, tá? E tem bebês que reagem, qualquer coisa que dá nele é febre. Então, um dente nascendo pode dar febre. O pediatra vai falar que não, tá?
Ele vai falar assim, não tem infecção, não tem bactéria, não é. Porque eles associam a febre somente a um processo infeccioso, inflamatório. Mas não. Né? Uma condição de dor que irrita pode elevar a temperatura do neném. Tá? Toda febre precisa ir para o pronto-socorro? Se você for desesperado, é melhor levar. Mas nem sempre. Às vezes um banho, uns 20 ml de água, já alivia esse aumento de temperatura. Tá? Tirar um pouco a roupinha, né? Porque às vezes põe muita roupa no neném. Então tira um pouco da roupa, observa esse bebê. Tá? Agora, a febre, geralmente, ela não melhora, ela piora. Uma febre relacionada à infecção, tá? Ela só vai subindo. Ela para quando? A hora que convulsiona, né? A hora que o neném convulsiona, tá? Então, o bebê tá lá em casa, tá percebendo essa temperatura subindo, prepara uma banheira lá com água, pode pôr até um pouquinho de álcool, que o álcool vai ajudar a evaporar. Não é álcool para respirar, tá? Não é para sentir o cheiro do álcool. É só para vocês sentirem a temperatura. De morna para fria. E põe o bebê, ou faz compressa, molha paninhos, as fraldinhas na água morninha e põe nos pontos. Então, nas virilhas, no pescocinho, tá? Embaixo do bracinho e até que vocês consigam chegar ao pronto atendimento, tá? Você falou desse assunto, o meu menino ele teve convulsão Por febre. Nesse caso, como eu posso agir adequadamente? Porque uma coisa tão rápida assim... É súbita, né? O ideal é não deixar a criança que tem crise convulsiva por febre não pode chegar a 38, porque ela vai convulsionar. Então percebeu que está quente, faça as compressas. Se o pediatra já indicou algum antitérmico, dá e leva para o pronto atendimento, porque é melhor ter crise convulsiva no hospital que em casa, né? Que é assustador. Criança ter crise convulsiva é uma cena horrorosa, né? Então a gente não deixa chegar a 38, faz a intervenção antes, né? Tá? É rápido. Banho é indicado, primeiro faça as compressas, depois... Não, pode pôr no banho. Quantos anos tem? Ele tá com 4. Pode pôr no banho. Se ele couber dando bacião, pode pôr no bacião. E às vezes eu coloco no banho e falo assim, não coloca no banho. É porque eles acham que vai dar choque térmico. Não. Aí, Por isso que eu falo do bacião. Porque o bacião, ele não é jato súbito de água. Tem criança que passa mal, adulto passa mal, né? O choque térmico por água, assim. Põe ele numa condição de água mais quentinha e vai resfriando essa água. Tá? Mas não deixa chegar a 38. Se o pediatra já indicou antitérmico, já pode dar. Recém-nascido não vai ter febre para convulsionar, assim. É um negócio mais brando. Né? Bebê deite nascendo. Né? Raramente um recém-nascido vai ter infecção de urina. Só se ele se contaminou com alguma coisa materna, tá? Pneumonia no recém-nascido, onde é que foi passear com essa criança, né? A ponto de pegar pneumonia. No Alasca. Hã? No Alasca. No Alasca. Às vezes não tem a ver com frio, viu? É o pessoal que beija a criança não tomou essa vacina ainda, tá todo mundo beijando, chega em casa, beija o neném, pega o neném, faz sim, com o celular para tudo lá com a criança, né? Então, sejam chatos, evitem as visitas enquanto o bebê não tomou, né? Não fez o ciclo de vacinação, tá? Vocês podem e devem. Não precisa ser mal educados, né? Mas assim, olha, gente, não é por nada, mas a gente tá dando conta sozinho, né? Ou se você puder ir no mercado, lavar uma roupa para mim, eu vou agradecer mais do que você ficar pegando o neném no colo. Né? Precisa falar, né? Porque às vezes é do convívio ali, né? Uma mãe que tá todo dia ali, tudo bem, vai ajudar. Agora tem muita gente xereta, né? Tem muita gente xereta. Tem gente que não viu
você durante a gravidez inteira, o neném nasce e vai lá xeretar. Então, ou não deixa, né? Serve um café lá e não deixa o neném pegar, né? Ficar pegando a criança. Quanto tempo tem que levar o isolamento? Pelo menos uns 40 e poucos dias. 40. Vai ser difícil segurar, né? Gabi, no caso que em casa a gente tem uma Yorkshire, sabe? Cachorro. Ai, coitado, bicho. O que você vai fazer com a cachorro? Aí, tipo assim, a família dela fala muito pra deixar o cachorro na casa da minha mãe. Não, ela faz parte. Calma. O animal. Vai lamber a criança, que vai ficar em cima, que pode deixar que vai querer de costas, vai ter que dar uma separadinha, que vai ficar É, isso que eu ia perguntar. Depende, Porque- a cachorra come carniça na rua? Não, o cachorro tem pedigree. Então, É aquela bebezinha. É porque, tipo assim, ela é muito. Porque fala que. eu não estou falando para deixar o cachorro lamber a criança, não é isso. Mas não precisa. Gente, o animal vai sofrer mais que o. Né? Vai sofrer, você vai ter problema com o cachorro. Vai Né? estranhar, né? Vai estranhar, deixa Mas cheirar. eu pergunto não tanto nesse caso, porque fala que o Yorkshire tem o pelo hipoalergênico, né? É que é o pelo, até o pelo da gente, né? Às vezes irrita a Então, criança, mas. Aí eu ia perguntar tipo assim, se ela tiver. Se ela estiver sim, tomando mas banho. perto ali. Não tem problema não. Não tem não, né? Deixa a criança espirrar uns minutos lá, depois passa. Tem que acostumar, gente. Vocês vão fazer o que com o animal? Né? Tem pediatra retardado, porque não existe outro nome para isso, que fala para a mãe que a criança pegou doença do gato. Não existe, a gente não tem como ficar doente com a doença do animal. O animal, ele transmite entre eles, não pra gente. Né? Ou já viram o cachorro com um pneumonia que pegou do homem? Não, a gente tem que ser... Né, Mas é bom ter animal, né? Pra criança criar os anticorpos também. a criança vai ter muito mais benefício com o animal que... Colocando a criança também tudo infectado. Não, vai pôr, né? Criança tem que comer Eu barro. vejo o pessoal com gato, né? Eu não tenho, nunca tive gato na minha vida, né? Não sei cuidar de gato. Criança na vida, quando vê, fica assustado. Eu da pandemia. É. Saiu, porque depois da pandemia, quando saiu, eu trabalho com criança. Assustada, assim, tipo. Tudo com bocó, medo né? de É. conhecer outra criança. É. Ela ficou presa. As vacinas começam a partir já Dentro da maternidade. São as principais, assim, né? A gente vai fazer a BCG, que é a prevenção de tuberculose. Aí faz de prevenção de poliomielite e de hepatite. Tá? São as principais. Vai tomar pelo menos 3 dentro do hospital. Tá? Toma aqui dentro. Gabi, mas não tem, tipo assim, agora que nem a gente trabalha, assim, principalmente os homens que não vai ficar tanto tempo em casa, porque 5 dias que fica em casa, depois vão ter que voltar ao Sim. normal, né? Aí, tipo assim, que a gente, nem no meu caso, eu trabalho em cerâmica, eu tenho muito contato com Chegar cheio de muita pão em gente. casa. Então. Aí não pode chegar nem perto da criança, né? Em algum momento sua criança vai precisar do seu colo, Certo. entendeu? Não Mas toma seja banho tão. primeiro. Eu não sou tão radical assim, né? Mas toma um banho primeiro, é melhor, né? Principalmente a via aérea, tá? Lava o nariz, escova os dentes para tirar o resquício do pó, que a cerâmica é mais o produto químico, né? Então, higienizar bem as vias aéreas, escovar os dentes, isso protege mais do que a roupa do corpo, né? Tá? A gente não pode criar a criança numa bolha, porque depois a coitada da criança vai para o acampamento, né? Vai lá, no acampamento a criança fica doente. Ou então, eu sei porque eu tenho funcionários que tem criança, o que acontece? A criança começa para a creche e fica doente. Tira a criança da creche. Deixa a criança lá. Eu sou feio. Deixa lá, pra ela acostumar com os bichos dali, dos coleguinhas dela. Né? É natural, tem uma criança com diarreia, todo mundo vai ficar com diarreia. Tem um conjuntivite, todo mundo vai ficar. Não, quer isolar a criança. Aí quando ela encontra com alguém, fica doente. Já deixa, tá lá doente, vai todo mundo pra escola, pega todo mundo uma vez e sai. Né? Tem que deixar pegar piolho. Tem que deixar, porque senão vai crescer uma criança tonta. A gente já tá com esses problemas. Né? Eu tenho sobrinho que acha que o frango só compra lá no mercado. Eu tenho que ver a galinha. Olha essa galinha aí que você vai comer. Não,
que come. Não, eu acho que é só do mercado lá que vem na Tem prateleira. que deixar a criança ser criança. Né? Compra fruta descascada. Ah, é verdade. Ninguém sabe mais o que é uma casca, né? Catou o kiwi na mão, ficou olhando o pelinho. Tem pelinho? Tem pelinho. Como é que come isso? Tira os pelinhos, né? Não sabe. A gente está criando uma geração de gente tonta, né? Vocês perguntam. Vocês acabaram justo a enfermeira rústica, bruta. Faz 30 e poucos anos que eu trabalho em hospital. Quem são as crianças que mais têm problema, né? Quem são os adultos que têm? São aqueles que foram privados de contato. Eu falo por mim, eu nunca peguei uma doença dentro do hospital. Teve Covid, eu fui uma das primeiras enfermeiras da maternidade dentro do Covid. Eu não fiquei doente, não peguei, nunca tive dengue. Eu já trabalhei em pediatria com crianças com meningite, né? Minha funcionária esses dias, 2 dias trabalhando lá, depois no terceiro dia descobriu que estava com conjuntivite, né? Tudo lá, pôr na mão em tudo, né? Então, assim, a gente tem que estar no meio de coisas ruins também, né? Pra gente aprender. É por isso que o povo mais, o vô, a nossa mãe, a saúde deles é diferente, bem melhor né? do que a nossa. Diferente. Verdade. Né? Comem comida, Que nem né? a avó da minha esposa, ela tem um sítio lá no Nordeste lá. Aí é carne de bode, moicano lá na hora. Se a gente comer aquilo lá, provavelmente nós vamos ter uma diarreia, no mínimo. É porque a gente está habituado. a né? comida é mais forte. Mas a gente precisa entrar em contato. Né? Eu vejo as haitianas aqui, elas têm uma cultura de fazer uma papinha de farinha de rosca com água e dá para o recém-nascido. Chamaram até o conselho tutelar para a mulher, porque já se viu, né? Então, assim, não é melhor a gente ensinar ela que a água de Rio Claro é só 40 e poucos % tratada, né? Que é para ela comprar um filtro de R$80 de barro e usar a aguinha dali, que ela usa da torneira. Então, assim, qual o problema? Lá no país dela todo mundo come pão com água. Qual o problema de não comer aqui? Né? Deu errado porque eu uso água errada. Né? Então, a gente precisa ser flexível, ser inteligente para adaptar as situações. Né? Tá? Eu gosto de chá, eu também gosto de chá. Chazinho é bom. Né? Se eu tenho cólica, eu tomo chá. Tem gente que gosta de tomar um É monte que de nem eu tenho remédio. gastrite, tomo chá de bolo. Chá de bom. Né? Vamos para a prática? Tem um negocinho que ninguém perguntou até agora. Aí, isso aí. Eu vou catar a criança maior. Do Ele é quê? feio, viu, gente? Já assustei gente no corredor hoje. Com dor de cabeça? Deixa eu pôr o gorro, porque o cabelo da não é muito. O que ela falou? Ele molengo, justamente para isso. Falando em chá, a gente não pode dar chá pra ninguém. Eu sempre dei pra minha menina. Pode dar. O problema do chá é o açúcar que a gente põe, né? Daqui a pouco eu Então tentar não pôr açúcar. Eu dava chazinho de camomila. Evitem mel, tá? Porque o mel, ele é muito bom. Desde que você tenha um apiário que você conheça. Porque a gente compra mel na prateleira do mercado, lá a gente sabe de onde vem vindo. Então, às vezes é melhor comprar de um produtor rural ali que você conhece aqui no sítio, que é um apiário, você sabe a condição do sítio, que comprar lá no supermercado. Por que eu falo isso? Hoje, a gente tem muita, principalmente na nossa região, que tem muita cana. Eles usam muito agrotóxico, que é a mitrina. Então, contamina a água, né? E as abelhas acabam levando essa mitrina para dentro das colmeias. Então, a gente evita de usar produtos do mel. Então, própolis. Se a gente conhece o apiário, sabe que está numa região boa ali, que não tem tanto contato com cana, dá para usar, tá?
melhor usar melado de cana. Tá? O açúcar ele não é algo ruim, é a forma que a gente usa. Tá? Então, uma pitada do melado de cana, ele protege inclusive de anemia. Tá? Então, não tem porquê aí o povo fica mandando usar o açúcar, não sei lá das quantas, que custa 20 vezes mais caro, e você tem uma garrafa de 1 litro de melado de cana, que dá inclusive para você fazer comida, né? Deixar a comida mais douradinha. Tá? O pediatra vai falar que não é para dar chá não. Tá? Só dá uma mamada do peito mesmo. Mas se você, né? Não tem problema dar um chá de camomila, de erva doce, tá? Isso conforta, deixa o neném tranquilo. É melhor que comprar fuxicória na farmácia e dar pra criança. Eu fiz um saquinho também, eu peguei um paninho bem macio, coloquei arroz e coloquei camomila. Aí quando dava cólica, eu esquentava. Você colocava? E a indústria, ela não é tonta. Não criaram lá aquele gel de febre, aí que é para levar lá para tomar vacina. Faz um saquinho do arroz que dá na mesma, entendeu? Você não paga caro. Inventaram um gel que você leva lá no dia da vacina e põe na perna da criança para fazer a tarde da vacina, para a criança não sentir dor. O saquinho, alpiste também dá certo. É que o alpiste ele vem no saquinho lá, você compra a granel, né? Às vezes é bem sujo. Mas o arroz funciona, o alpiste, a mostarda, você me tem mostarda, porque ele é granuladinho e ele movimenta ali e ele aquece. Até próprio banho também, né? Sim. Camomila na hora do banho, chá de camomila. Bebês com alergia, usar chá de camomila. Minha menina nasceu com pictirice, aí eu dava banho de picão com carteira. Ai, o pediatra quer matar, você não pode falar nada. Não. Elas nem conversam essas coisas comigo, porque elas sabem que eu pendo para esse lado dos produtos naturais. E eles têm ações farmacológicas também. Mas, ao passo que a mulher vai ter que levar a criança no pronto-socorro para tomar, você entendeu? Ou ficar internado mais 15 dias aí, ou 10 dias, por conta de uma icterícia. Eu não estou falando de incompatibilidade sanguínea grave, tá? Incompatibilidade sanguínea grave é outra história. Mas aquele bebê que ficou amarelo porque demorou para fazer cocô, não tem porquê, né? Faz lá o chá de picão ali, funciona. A questão do mel, que você até comentou, bebê de menos de 1 ano nem pode. É por conta do agrotóxico, do veneno. Ele dá problema respiratório. Eu ouvi falar que teve uma bactéria também. Também, porque o pessoal às vezes não trata a colmeia, né? Ele fica muito. Eles prendem as colmeias em lugar próprio, pega muita fumaça, essas coisas. Dá problema respiratório. Outra coisa que eu gosto de falar também, eu poderia ser outro dia, não faz um tempinho aí, fazer uma intercorrência com uma criança. A mãe compra lá naquela loja que entrega na casa da gente, Laranjinha, aqueles difusor que solta fumaça. Ela comprou um negócio daquele e comprou uma essência, uma essência de eucalipto. Colocou lá dentro e pôs no quarto do filho, né? A criança chegou numa crise de broncoespasmo aqui e primeiro a gente cuidou da criança, depois nós fomos entender o que estava acontecendo, né? E aí a irmã da paciente, da mãe da criança, a tia da criança, falou assim: eu acho que é aquele negócio que você está pondo no difusor. Aí a mãe, mas é de eucalipto. Traz aqui. Aí mandou foto, né? O WhatsApp é maravilhoso. Mandou a foto. Ela comprou, é produto de limpeza aqui. Nossa. Esse estilo fala, né? É para limpar o chão, não é para. Mas por quê, gente? A palavra essência de eucalipto. Não era um óleo essencial de eucalipto, não era o mato eucalipto, né? O tronquinho do eucalipto. Era o desinfetante lá
ela colocou no difusor. A gente já teve problema com esses inseticidas que foi na tomada, criança com broncoespasmo. Aí chega aqui, até a gente descobrir o que é, né? Fica tratando com bronquiolite, vírus sincicial, que é essas H1N1 da vida. Esse de tomada, A gente trata coisa que não deve, né? Esse de tomada não faz nem, não. Que dá aos kits. É veneno, né? Ela é veneno. Mesmo Mas longe não do. deixa em outro quarto. Hã? Não põe no quarto do neném, coloca no outro quarto. Ah, é. Mas mesmo estando numa extremidade longe do berço, Fala que é para aquilo, é justamente para aquilo que fala aqui. E uns que vibram, né? Também. ele fala que é citronela, né? Tem Fala que é citronela. vibração. Hã? Eles falam que tem citronela na tomada. É, Mas mesmo estando bem distante do berço, tem problema? observa. Se perceber que o bebê está tendo reação, porque nós somos mais resistentes, né? Agora, recém-nascido, o bebê não é. Criança que já comeu aquela pastilha que vai dentro do banheiro, sabe aquela pastilha que cola na cor de rosa. Então, a gente vê muito acidente com criança, né? Fora as outras. Ah, mas a gente também tomava Varex quando colocava. Ah, eu passava comida de BT-fon na refrigerante. cabeça para matar piolho. Minha mãe colocou na garrafa. Nossa de refrigerante, senhora, depois quanta coisa não deve ter feito errado, né? Meu irmão passou aquela cera, era uma lata vermelha assim, que a casa era vermelhão, né? Minha mãe chegou em casa um dia, o moleque estava inteiro pintado. Levou um século para limpar aquilo. Né? Tem que tomar cuidado, criança é um bichinho arteiro, né? Que também acho que a gente não pode proteger muito. Hoje a gente paga uma fortuna comprando aqueles tampa, negócio de tomar. Deixa tomar um choquinho lá, nunca mais vai ver o dedo. Porque Né? não mexe de novo. Deixa cutucar o rosto com o garfo. Né? Ferro quente, põe. Né? Chapinha. Bom, vamos lá para o engasgo. Primeiro de tudo, a gente precisa ter certeza se a criança está engasgada mesmo ou se ele só ficou vermelho porque tem alguma coisa na boca, tá? Um bebê que está engasgado, ele fica largado, ele evolui do roxo para o pálido e ele fica largado, tá? E aí eu preciso ter alguma atitude. Primeiro de tudo, nada de vir com a criança assim, ó, chacoalhando, tá? Aí fica sem boca mesmo. Coitado, muito feio esse neném. Então nada de chacoalhar a criança, porque tem alguma coisa parada ali que está impedindo de respirar e você está piorando a situação. Então tenha calma, olha para a criança, entenda. Estava mamando, geralmente estava mamando ou ainda tem resquício. Acontece muito dentro da maternidade, porque ainda tem líquido amniótico no estômago. Quando acontece aqui é melhor, porque a gente vai poder ir no hospital, né? Então, tá largadinho, eu vou olhar para essa criança, vou virar e vou posicionar, tá? Eu vou usar o meu antebraço para apoiar a criança. Essa cabeça é boa, não é clicar, não é? Posiciona o bebê e faz o fofo da mão no meio das asinhas, entre as duas escápulas, tá? Bem no meio das asinhas. E cabecinha para baixo, porque a ideia é empurrar o que tem dentro da boca, dentro da gargantinha, tá? Pressiona 2, 3 vezes. Se for leite, leite é mais líquido, mais talhadinho, ele vai eliminar, tá? Não tenham medo de fazer a pressão, tá? Vocês têm que sentir que dá aquela afundadinha, senão não funciona, tá? O que eu gosto sempre de falar geralmente, quem tem que fazer isso aqui é quem está mais equilibrado, tá? E a segunda pessoa vai procurar ajuda, né? Então liga para quem? Liga para o SAMU, liga para o bombeiro, liga para qualquer um, até a polícia vai saber orientar, tá? Mas fica perto da criança para ir observando. Fez isso, volta a criança e observa, tá? Geralmente, na primeira, segunda vez, já volta, tá? Vai soltar o líquido
líquido amniótico, vai soltar o leite que está parado ali, tá? Agora, aquele bebezinho que só está vermelho, tentando vomitar, deixa a criança em pé. Ele vai eliminar aquilo ali, ele vai engolir e vai passar. O que não pode é ficar chacoalhando, tá? Essa manobra ela só não funciona se o bebê tiver um problema grave. Então ele fez uma parada respiratória por algum problema, tá? Ou por uma condição de pulmão, ou uma sequência de crise convulsiva. Então ele não reagiu bem à crise convulsiva e ele parou de respirar. Ou é uma cardiopatia, tá? Se for essas tragédias, aí vocês não vão dar conta, tá? Vai ter que esperar mesmo. Posiciona esse neném numa bancada, na cômoda, sei lá, alguma coisa plana em cima da mesa e pode fazer a massagenzinha. 2 dedos embaixo do mamilo do neném, mamilo esquerdo, tá? E sente afundar, tá? Aqui que eu tô sem ar. Fiquem fazendo a massagem. Ah, Gabi, tem que fazer respiração boca a boca? Não. É só posicionar bem o neném, deixar ele retinho, com a cabecinha reta, que o ar entra, tá? Então, só mantenha a circulação desse neném até o resgate chegar, tá? A maioria das vezes o bebê não está engasgado, viu, gente? A maioria das vezes ele está tentando vomitar e não consegue. Porque nós, quando queremos vomitar, a gente põe o corpo para frente e força o vômito. O recém-nascido, a criança, ele não tem esse comando, tá? Ele para, ele fica e vai ficando vermelho, tá? Isso não é engasgo, é só o bebê tentando tirar da língua alguma coisa que está parada ali, tá? E recém-nascido com a senta tomando leite. Leite é uma coisa fácil da gente resolver, né? Não é uma moeda, não é uma pilha, uma bolinha de uma miçanga. Então é mais fácil da gente resolver, tá? O que eu recomendo sempre é quem está desesperado,